Tinha um sonho na minha vida que era fazer uma viagem, pelo menos uns 30 dias, de 30 a 90 dias, para qualquer lugar do mundo, sem se preocupar com nada, sem se preocupar com o trabalho, com o que está acontecendo no Brasil. E eu finalmente consegui. Por 30 dias eu vim para a Itália, de norte a sul, com uma mochila, com uma mala, simplesmente com a missão de conhecer, de desbravar. Sabe aquela aventura, se aventurar, conhecer lugares novos, culturas novas. E eu sou um empreendedor por mais de 18 anos, então é difícil muitas vezes a cabeça parar de pensar no negócio, no trabalho, em novas ideias. Só que eu consegui transformar esse sonho em um objetivo alcançável. E eu cheguei lá. Estou aqui nos últimos dias da minha viagem, certo? Estou aproveitando, consegui desligar. E uma coisa que eu me perguntei, por que algumas pessoas conseguem alcançar os seus sonhos, digamos assim, enquanto outras passam talvez a vida inteira tentando e nunca chegam lá? Primeira coisa que eu quero trazer nesse vídeo de hoje, que eu aprendi com um mentor meu, você precisa conseguir separar o que é sonho do que é objetivo. E eu vou explicar o que é sonho e vou explicar também o que é objetivo. Primeiro, um sonho é quando você imagina no âmbito mental, na sua mente, qualquer coisa. Então você pode imaginar, sei lá, talvez um cavalo com uma cabeça de gato. É possível imaginar isso, né? Sonhar com isso. Mas, na realidade, um cavalo com uma cabeça de gato, ele não existe. Então, a nossa mente ela é muito criativa. A gente consegue imaginar qualquer coisa. Eu consigo imaginar uma empresa bacana, legal, crescendo, com um monte de gente contratando, vendendo. Eu consigo imaginar, sei lá, eu pelo mundo, fazendo uma viagem, uma volta ao mundo, eu consigo imaginar pegando voos, passando por vários países, pelo frio, pelo calor, por praia, por montanha, tudo isso é possível imaginar. Então, isso tem muito a ver com o âmbito dos sonhos, né? Então, você é um ser humano criativo. Todo mundo tem criatividade para imaginar, para sonhar com qualquer coisa. E isso é o que a gente fazia quando a gente era criança. A gente imaginava, sonhava, tudo era permitido, sabe? Tudo a gente podia sonhar, podia imaginar, podia pensar, a gente se divertia criando isso na nossa mente. E conforme a gente vai ficando adulto, a gente vai ficando com alguns medos, com alguns traumas e a gente para de sonhar. E esse é o primeiro ponto desse vídeo. É esse convite que eu quero fazer para você. Não deixe de sonhar. Continue sonhando, imaginando a vida dos seus sonhos, como você quer viver, seja na sua família, no seu trabalho, seja fazendo uma viagem, uma aventura nova, um esporte novo. Mas esse é o primeiro passo, o sonho. Se você ficar só nesse âmbito do sonho, é muito pouco provável que você vai alcançar esse sonho. Eu vou te explicar por quê. Primeira coisa é sonhar. Segunda coisa que você tem que pensar aqui comigo é, depois do sonho, torne esse sonho um objetivo. Esse é o grande ponto, um objetivo alcançável. Você traz o âmbito criativo do que você quer, do que você está sonhando, e você transforma isso num objetivo claro, né? Alcançável. Então, por exemplo, no meu caso, esse da viagem que eu estou contando, bom, eu precisava tornar esse objetivo mais claro. Então, fazer uma viagem é algo muito amplo. Eu precisava definir quantos dias eu queria fazer essa viagem. Eu quero fazer uma viagem por 30 dias. Ok, então eu consigo definir isso como um objetivo. Mas eu posso também deixar ele ainda mais específico. Eu posso falar assim, bom, quero fazer uma viagem de 30 dias pela Itália. Então eu já defini o tempo que eu quero ficar na Itália, né, nessa viagem, e também defini o local. Eu quero ficar na Itália, mas eu poderia falar qualquer outro lugar. Então, esse é o primeiro ponto. Você definir claramente qual é o seu objetivo. Então, se você está pensando, por exemplo, eu quero abrir um negócio. Ok,
né? Mas qual que é o objetivo alcançável? O que que você quer alcançar com esse negócio? Ah, eu gostaria, sei lá, de alcançar um negócio de 100 mil de faturamento mensal. Ou eu quero construir um negócio que gere 100 mil de lucro todo mês. Não importa exatamente qual é. Eu quero só trazer o ponto aqui para você pensar que qualquer sonho que você tiver, então imagina no âmbito do sonho primeiro. Quando você quer transformar esse sonho em realidade, você precisa traçar um objetivo, claro, específico, e escrever isso. Documenta isso no papel, no teu celular, no teu computador, em qualquer lugar. Escreve esse objetivo de forma muito específica. Beleza, então você tem o sonho, traçou o objetivo, claro, específico. Bom, mas se você não fizer nada, esse objetivo provavelmente, ou quase certo, não é possível alcançar. Então você precisa pensar que ações são necessárias para alcançar esses objetivos. Então, no caso da viagem, eu defini, eu quero ficar 30 dias na Itália, sem me preocupar. Beleza. Mas quais são as ações que eu preciso fazer para esse objetivo ser alcançado? Então, a primeira coisa que eu fiz foi criar uma lista de tarefas. Bom, a primeira coisa da lista de tarefas era construir o roteiro. Então, tá, a Itália é muito ampla, tem norte, tem sul, tem montanha, tem praia. Então eu precisei, com ajuda, no meu caso, eu fiz com a ajuda de uma IA, com o ChatGPT, eu comecei a traçar os lugares que eu queria passar. Então, eu comecei a fazer pesquisas, perguntas, tinha regiões que eu já tinha interesse, que era a região de montanha, né, que eram as Dolomitas, regiões de praia como a Costa Amalfitana, a Puglia. E aí eu fui traçando esse roteiro com a ajuda dele. Então a primeira tarefa da minha lista era definir o roteiro. A segunda tarefa da lista, por exemplo, poderia ser comprar as passagens de avião. Depois, a terceira seria comprar as passagens de trem, porque eu visitei várias cidades de trem aqui na Itália. Depois, alugar um carro também poderia ser uma das tarefas. Então, o que eu quero dizer para você aqui, seja qualquer um dos objetivos que você esteja traçando, definir um objetivo específico, cara, qual que é a lista de tarefas que você precisa fazer para cumprir este objetivo, para alcançar esse objetivo? E aí, nessa lista de tarefas, você vai ter as ações, mas você vai ter uma coisa que é muito importante. Quais são os riscos, né, ao percorrer esse objetivo que você tem que enfrentar, que você tem que mapear, certo? Então você também vai mapeando quais são os possíveis riscos. Então, no meu caso da viagem, o risco é eu chegar na Itália sem a minha carteira de motorista e eles não alugarem um carro para mim, né? Porque eu tô querendo alugar um carro, então eu preciso mostrar que eu realmente posso dirigir, que eu tenho uma licença para isso. Então, quando eu chego e defino esses riscos, eu consigo, na hora de arrumar minha mala, de sair do Brasil, guardar, lembrar de levar junto essa carteira de motorista. Mas eu estou dando um exemplo só. Então, dentro do seu objetivo, você precisa pensar quais são os riscos, o que poderia te impedir de alcançar esse objetivo. Então, você tem as tarefas e você tem os riscos, o que pode te impedir de alcançar. E aí você mapeia tudo isso e documenta isso. Dá trabalho? Ok, dá trabalho, mas essa é a etapa mais importante. Uma das mais importantes, que é a etapa do planejamento. A segunda etapa, que é muito importante, é a etapa da execução, de realmente ir lá e comprar passagem, de realmente ir lá e alugar o Airbnb, seja um Airbnb ou pelo Booking, um hotel, que foi o que eu fiz no meu caso, comprar passagem de fato, né? Comprar a passagem do avião, do trem, ir lá e passar o cartão, comprar ela. Então são as ações que você faz de fato, né? Então pensa, ó, você tem um sonho, começa a imaginar, a mente pode imaginar qualquer coisa, mas você vai lá, traz para um objetivo específico, define claramente qual é esse objetivo, anota,
vai para o outro âmbito, que é mapear as tarefas, quais são as tarefas, as ações principais para você alcançar o objetivo, quais são os riscos que envolvem, né, o alcance desse objetivo, os riscos que podem te impedir de alcançar esse objetivo. Então, quando você começa a pensar dessa forma, por blocos, como se fosse, né? Eu sonho, eu crio um objetivo, defino um objetivo claro, né? Defino tarefas, organizo essas tarefas, levanto os riscos possíveis que me impedem de alcançar o objetivo. Aí você vai para o próximo passo, o próximo grande nível, talvez o mais importante, aonde você entra em campo. Você vai lá e você executa. E aí você tem que entender uma coisa. Quando você entra em campo, o que você imaginou no sonho, definiu no objetivo, listou tarefas, geralmente nem tudo acontece do jeito que você planejou. Então, esse é o ponto principal. É entender que os imprevistos vão acontecer ao longo da jornada. É natural isso acontecer. Mas quando você entende que isso faz parte do jogo, você lida melhor com os imprevistos. Eu comprei uma hospedagem, por exemplo, aqui, eu fiquei em Positano. Cara, Positano é uma cidade construída, por exemplo, numa montanha. Então a praia ficava aqui, quando eu cheguei de barco no porto. Mas a minha casa ficava aqui no topo da montanha. Cara, como é que eu vou subir de mala do porto até a casa? Com 2 malas pesadas, certo? De 20 e poucos quilos, subindo escadas, né? Porque é íngreme a subida até a casa. Bom, eu não planejei isso. Como é que eu vou saber? Eu tive que chegar no porto e contratar os porters, que são os carregadores. Então eu tive que contratá-los para que eles subissem com as malas. Então, através de carrinhos que eles têm, eles colocam as malas nesses carrinhos e sobem com as benditas malas lá para cima na casa. E a gente segue a trajetória a pé. Como que eu vou imaginar isso? Ou, melhor dito, como que eu vou planejar isso? Isso passou batido. Mas eu tive o quê? Eu me adaptei. A partir do momento que eu cheguei no porto, eu consegui me adaptar. Conversei com eles, pedi informação e eles me orientaram. Olha, a gente tem esse serviço aqui, a gente pode fazer este serviço aqui para você. Então, ok. Eu resolvi um problema que eu não tinha planejado no campo da ação. Então pense comigo, você sonha, você define um objetivo, você planeja tarefas, riscos, você entra em ação e você vai adaptando o plano, certo? E aí o que acontece? Através do planejamento, através das ações, você vai alcançando esse objetivo. Então pensa aqui comigo, se você não tivesse definido o objetivo, se você não tivesse planejado, definido tarefas, levantado riscos, se você não tivesse executado as ações, se você não tivesse se adaptado para lidar com os imprevistos ao longo do caminho, será que esse sonho seria possível de alcançar? E aí que eu trago o que eu falei no início desse vídeo. Por que muitas pessoas sonham a vida toda, mas elas nunca alcançam nada, certo? Porque é muito mais fácil você ficar no âmbito da imaginação, você ficar apenas sonhando. O que é o sonho, assim como é o desejo, né? Fecha o olho e fica imaginando, eu lá na Itália, tranquilo, numa praia, numa montanha. Mas você precisa entender o seguinte, é mais fácil isso, sonhar, fechar o olho, imaginar, curtir, gera até uma emoção interessante, né, no corpo, você fica motivado, você sabe, dá aquela aguinha na boca, né, muitas vezes de estar lá naquele lugar, enfim, mas isso é apenas imaginação. Você precisa tirar da imaginação e ir lá para o campo da realidade, para o campo da vida real,
A vida real não está na mente. A vida real ela está no campo de batalha, no fazer, no dia a dia, no definir objetivo, tarefas, planejar, entrar em campo, trabalhar de fato. E aí a gente pode pensar isso também no mundo dos negócios. Eu quero abrir uma empresa. Tá, mas isso é um sonho meu ou é um objetivo alcançável? Né? Eu tracei o objetivo, eu planejei, eu entrei em campo, eu enfrentei talvez um medo que eu tenho, uma insegurança, eu desenvolvi competências, habilidades para isso, eu fui aprendendo com o processo, fazendo, acontecendo, ou eu estou apenas sonhando, fechando o olho e dizendo assim, nossa, como é meu sonho me tornar, sei lá, uma pessoa muito rica, com muito dinheiro, poder viajar pelo mundo, poder fazer o meu próprio negócio, criar meu próprio sonho, certo? Na realidade, de fato. Então você precisa entender isso, que é muito mais confortável ficar imaginando, ficar sonhando, mas é muito importante entrar em campo, definir o objetivo claro, específico, planejar, executar, se adaptar, continuar se desenvolvendo, aprender com o processo. Isso serve para qualquer coisa que você queira alcançar. Eu dei o exemplo da viagem, mas isso serve para qualquer coisa que você imagina, seja abrir um negócio, aprender uma língua nova, fazer um intercâmbio, construir uma família, qualquer coisa. É sempre fundamental, é fundamento de vida. Isso é um princípio de vida. Trazer do campo do sonho, da imaginação, para o campo da ação, certo? Então, a imaginação, você pode até ver na palavra, existe imaginação. Então, para você imaginar e tornar o que você está imaginando uma realidade, você precisa entrar em ação. E esse é o que eu acredito ser os principais passos. Né? A gente falou de 4 grandes passos, né? Define o objetivo, planeja tarefas, mapeia riscos, né? Poderia ser o terceiro. Entra em ação, faz, executa, se adapta, né? Muda o percurso, conforme a situação, né? Conforme você vai entendendo na realidade como as coisas acontecem. Então, uma das coisas que eu quero também te perguntar aqui, deixa aqui no comentário, o que te impede de alcançar o teu sonho hoje? Quais desses principais pontos que eu citei está te impedindo de alcançar um sonho teu? Se você gostou desse vídeo, deixa um joinha, compartilhe com alguém que esteja passando por essa mesma necessidade, ok? Obrigado por assistir até aqui, um forte abraço e até a próxima.